do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, aqui na igreja, e a você aí, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha através desta transmissão. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro, nós estamos na casa do Senhor para um culto e um estudo da Palavra de Deus. Quero convidar a todos, nós vamos abrir a Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Do primeiro versículo até o versículo 7. Depois leremos alguns versículos ainda na frente. Diz assim o texto da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que a exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos por esta oportunidade na Tua casa e nos achegamos diante de Ti, ó Pai, olhando para esse texto da parábola da vinha má, quando, Senhor, nos deparamos com a nossa intimidade contigo e a pergunta que vem à nossa consciência: quando é que eu sou esta vinha má? Ó Deus, nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai,
e clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, e clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que através de Cristo Jesus sejamos todos restaurados na tua presença. Deus querido, nos abençoe nesta noite quando abrimos a tua palavra e temos a oportunidade de estudar a tua lei. Nos abençoe quando cantaremos louvores e apresentaremos diante de ti a nossa adoração, que seja alimento, Senhor, espiritual para nossas almas. Nos abençoe, ó Deus, para que ao orarmos, ao derramarmos diante do teu trono de graça e misericórdia, sejamos sinceros de coração e que o nosso espírito esteja conectado contigo, ó Pai, para assim, pelo teu poder, pela tua graça, estarmos crescendo em intimidade contigo, através da tua presença, através da tua palavra e através, ó Pai, da glorificação e adoração que faremos a ti. Nos abençoe nesta noite, ó Pai. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero convidar a cantar um hino de número 92. É um hino do nosso hinário que nos convida a mantermos perseverante na nossa fé, nos convida a mantermos de pé na nossa esperança de que o Senhor há de contemplar a nossa fé e aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo promete, Ele nos dá a nós, pela sua fidelidade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos cantar ao Senhor, hino de número 92. Amém. Nesta certeza que cantamos, irmãos, gostaria de convidar à leitura do Salmo de número 108. Nós vamos fazer essa leitura, nos preparando para um momento de oração e busca da graça e da misericórdia do Senhor. Salmo de número 108, Salmo de Davi,
quando ele canta e conta sobre a vitória que o Senhor Deus concede ao povo. E cantando ou lendo esse salmo, que fala em cantar, nós vamos estar orando a Deus a partir da leitura deste salmo. E o salmo nos diz assim, salmo de número 108. Vamos todos juntos que estão aqui na sede, você que está em casa, leia conosco também. Salmo de número 108. Vamos juntos? Vamos ficar de pé, irmãos, para fazer uma leitura mais livre, né, da caixa torácica aí, para respirar mais profundo. Vamos lá? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Amém. Podeis assentar, irmãos. A você que está em casa, a todos nós aqui presentes, como igreja do Senhor, nós clamamos a Deus. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E com o desejo de cantar louvores ao Senhor, o desejo de ter a nossa alma saciada nas nossas orações, nós vamos orar. E eu quero te convidar, Igreja do Senhor Jesus, igreja presente diante de Deus em oração. Nós estamos em uma caminhada de súplica, de intercessão. Temos, nesses últimos dias, buscado a Deus em oração pela vida do nosso irmão e presbítero antes. E eu quero te convidar, você que está aqui na igreja, você que está em casa, que esteja conosco nesse momento, apresentando diante do Senhor, clamando diante de Deus o auxílio na nossa angústia. Que seja essa a nossa oração. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Você pode curvar o seu joelho, pode curvar a sua fronte, pode se derramar diante do Senhor, perseverantemente em oração, e vamos buscar a Deus pela vida do nosso irmão e presbítero Anderson. Após todos orarem aqui na sede, eu vou pedir ao nosso irmão diácono Obedes que eleve a Deus em uma oração, encerrando esse momento, e depois então o Ministério de Louvor nos conduzirá em um momento de adoração a Deus.
Graça e paz a todos os irmãos, amém? Os irmãos fiquem de pé e junto conosco, nós louvaremos ao Senhor, cantaremos o grande amor do Senhor, a bondade do Senhor, que é de eternidade a eternidade. Que possamos louvar ao Senhor. Nós lemos ali no Salmo 108, 1, que Davi fala: cantarei ao Senhor e louvaria o Senhor em todo o tempo, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Que nós também estejamos, irmãos, assim, louvando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração exultar, com alegria eu canto, seguro conhecer a ti. Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pai, nós estamos na tua casa, ó Deus. E assim como Davi disse, ó Pai, que nós também sejamos a semelhança de Davi, que possamos louvar o teu nome com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, ó Pai. Porque é isso que o Senhor quer de nós, que entreguemos as nossas vidas, nossos corações a ti, como uma oferta de louvor, de honra, santificação ao teu nome, ó Deus. Que assim, ó Pai, nós possamos entregar cada dia mais as nossas vidas diante do teu altar, como oferta de louvor, como oferta de honra ao teu nome, ó Pai. E assim, irmãos, cada um de nós possamos nesta noite estar dedicando os nossos louvores, as nossas vidas diante do Senhor, como um sacrifício de louvor, que só Ele é merecedor, que só Ele é digno. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Oh,
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pai, que assim seja, ó Pai. Cada dia mais e mais nós precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai. Porque nós somos dependentes de Ti, nós não sabemos caminhar sem o Senhor. Deus, tudo que somos e tudo que temos, nós dependemos do Senhor, que tem nos guiado, que tem nos amparado, que tem amparado a igreja. E nós te dedicamos estes louvores e dedicamos ao Senhor também a nossa dependência da presença do Senhor nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oferecemos esses louvores, ó Pai, porque de nós mesmos não saberíamos, não merecíamos, ó Deus, teu grande amor, as tuas misericórdias, mas é em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos que estamos fazendo às quarta-feiras. Estamos estudando a carta de Pedro, e hoje é o nosso terceiro dia. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. Amém? Em casa está tudo bem aí? Amém, né? Esperamos que sim. A palavra de Deus nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé
e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor. E a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, na tua casa, junto com os nossos irmãos, aqui na igreja e àqueles que nos acompanham na transmissão, estudar a tua palavra. Leva-nos, ó Pai, nosso pensamento cativo à tua palavra, e que a tua palavra seja um alimento espiritual para nós. Dá-nos a tua graça e a tua misericórdia e a presença do teu Espírito Santo conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de que nós pudéssemos dar continuidade no nosso estudo, lembrando que nós estamos aqui, já esse é o terceiro encontro com Pedro. Primeiro encontro, nós percebemos aí a nossa identidade promovida ao nosso entendimento pela Trindade, pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo Filho. Pelo Pai nós fomos escolhidos, pelo Espírito Santo separado, e o Filho que nos salvou para viver em obediência a Ele, no versículo 2 do capítulo 1. Depois, nós entendemos aqui o propósito da nossa salvação, viver a regeneração por uma viva esperança, tomar posse da herança incorruptível que temos e também viver uma alegria eterna, indizível, né? Como diz o apóstolo Pedro aqui, alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria que nos enche, que Deus tem conosco e nos traz nesse momento. E aí, então, viver o desenvolvimento da nossa maturidade, com maturidade a nossa salvação. Hoje, querido, eu quero dar sequência nesse estudo. E dando sequência nessa situação, eu gostaria de pensar numa frase que Pedro fala na última carta, na última frase que ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o último versículo que Pedro escreve na segunda carta, e ele diz essa bênção aqui: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro, escrevendo a sua carta, encerra com esse dizer: cresçam, vocês, meus irmãos, cresçam, desenvolvam. E eu fico pensando numa situação, porque Pedro está escrevendo aos judeus, ele está escrevendo àqueles que são os forasteiros da dispersão. Paulo, apóstolo aos gentios, Pedro, apóstolo para pregar aos judeus. E nós então entendemos aqui Pedro escrevendo essa caminhada no conhecimento que os judeus precisavam dar, e precisavam de ter essa caminhada no Evangelho. Quando eu olho para essa situação de hoje, e vamos aqui na caminhada do versículo 13, ele já dá um por isso, que é de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, ele afirmou anteriormente, agora vem a consequência daquilo que precisa ser dito, ou seja, uma sequência na relação daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava falando, melhor dizendo. E eu passo os passos da minha relação com Deus, da sua relação com Deus, da nossa relação com Deus. Como é a nossa caminhada? Se eu fosse classificar a igreja como a escola, nós teríamos o pré, né, o jardim de infância, o pré, o básico, o médio, e depois, então, o curso superior, essas coisas. Mas na nossa relação com Deus, nós não temos isso. Mas nós temos um crescimento.
nós temos uma evolução. Nós temos alguma coisa que nós construímos na nossa relação com Deus, até na nossa intimidade. Existe uma frase que as pessoas usam, mas ela é tirada do latim, a ordis salutis, ordem da salvação, para ficar mais claro. São várias questões, e eu não vou ordená-las aqui, que seria aí um outro estudo, um outro momento, que daria para nós uma sequência, ou então fatos, atitudes, ações divinas sobre a nossa vida. E aqui então, nós temos, não numa ordem cronológica, mas e nem como uma etapa sequencial, primeiro isso, depois aquilo, não vou colocar isso, porque isso já é um outro debate que existe entre os teólogos, embora alguns concordam em parte, outros não, mas existem sequências de etapas consecutivas na relação de Deus conosco e de nós com Deus. Nessa ordem da salvação, nós teríamos a eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a perseverança, a glorificação e a santificação. De todas elas, a única que exige uma participação humana é a santificação. Por exemplo, só para destacar para você, na eleição é Deus que elegeu. Nós fomos eleitos por Deus. Não houve da minha beleza ou da minha esquisitice algo que chamasse a atenção em Deus. Não, foi Ele na sua vontade eterna. Eu poderia citar outro exemplo, não é? Mas eu vou falar só de mim hoje. Deus que me elegeu, certo? Então é uma atitude divina. Um outro exemplo aqui, a conversão. Foi Deus que, pelo poder do Espírito Santo, me trouxe discernimento e eu cheguei à conversão. Agora, a santificação, a ação do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, mas a minha participação, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. E é isso que Pedro, então, nos chama a atenção aqui nesse texto. E olha aqui, ele então vai trazer aqui, numa situação para os irmãos, que ele diz aqui, eleitos, que são forasteiros da dispersão, né, no primeiro versículo, seus irmãos judeus, salvos em Cristo Jesus, eleitos pelo poder de Deus, separados pelo Espírito Santo, que eles precisariam agora viver a santificação deles, desenvolvendo a sua salvação. O que espera de mim? O que Deus espera de você? Voltando ao exemplo da classe, das escolas, você precisa de mudar de fase, você precisa de crescer. Lembrando da escola bíblica dominical, aquele cântico, né? Cantei muito na época da escola dominical. Eu vou crescer, eu vou crescer. Lembra disso, na escola dominical? A ideia de você ir desenvolvendo na sua relação com Deus, a ideia de você ir crescendo, só que na santificação, só que no desenvolvimento. Então, esse, como disse no domingo passado à noite, é uma das questões que nós, cristãos, precisamos querer. Nós precisamos querer. Nós precisamos olhar para a necessidade que o texto nos chama e dizer assim, não, eu quero viver isso. Senão nós vamos viver como, ao contrário daquilo que Tiago nos diz, melhor que sejamos não só conhecedores, mas também praticantes, e viver o Evangelho de Cristo. E aqui então, eu queria
observar esse texto, na vontade da minha santificação, de querer caminhar na minha santificação, na vontade de querer desenvolver a minha salvação, na minha relação com Deus e caminhar naquilo que o texto me chama para caminhar. E que eu não seja simplesmente um leitor, um conhecedor teórico da palavra de Deus. Olha, precisamos começar a colocar em prática o nosso aprendizado. Antigamente, as nossas sociedades internas tinham as reuniões de treinamento. E eu lembro, na época que era adolescente, tinha os colegas adolescentes que ele perguntava: poxa vida, nós fizemos tanta reunião de treinamento esse ano, será que nenhum dia a gente vai jogar a sério, não? Só vai ficar treinando? Né? É claro que era uma brincadeira, mas se treina aqui e vive no dia a dia, junto com a nossa realidade. E isso que nós precisamos colocar em prática. Então vamos aqui fazer uma leitura por etapas. Primeiro, do versículo 13 ao versículo 15, retornando à palavra de Deus. Olha só. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vocês, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Olha só, irmãos, nesses 3 versículos aqui, nós temos logo de início o por isso, que já falei, uma conexão com o texto anterior. Ou seja, porque o Evangelho chegou até vocês, porque a boa nova do Evangelho, porque a salvação foi anunciada, nós precisamos viver assim. É como se Pedro voltasse aqui, vamos voltar ali no versículo 12, olha, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Então foi pregado o Evangelho. O Evangelho chegou até você. Então o Evangelho chegou até mim. Agora, porque o Evangelho chegou até mim, eu vou cingir o meu entendimento. Olha só que interessante. Cingir é vestir-se, é jogar a roupa aqui no entendimento, ou seja, me tornar revestido daquilo que está na minha mente pelo Espírito Santo e viver essa situação. Quando nós observamos esse detalhe, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, há uma necessidade para mim, para nós, para cada um de vocês, de forma firme e prontidão, com uma conduta e atitude de todo o nosso ser. Um autocontrole, uma forma de clareza mental, porque a ideia de estar cingindo o vosso entendimento é algo que nós estamos trabalhando a nossa mente. Não é algo obscuro, não é algo sem conexão, não é algo só cheio de emoção, é com clareza de entendimento, é entender que em Cristo Jesus nós somos salvos, e esse Evangelho chegou até mim, e agora eu preciso, com todo o meu autocontrole, ou seja, de forma sóbria, viver esperando na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E onde está a revelação de Jesus Cristo? Na sua palavra. O crescimento, o desenvolvimento, o envolvimento com a fé e o Evangelho, nos trazendo então maturidade. E aqui então, queridos, nós vamos ver que isso é uma atitude que eu preciso tomar, é uma ação que eu preciso desenvolver. Eu preciso passar a viver essa realidade na minha vida. Eu deixo de ser simplesmente aquela pessoa
que vive uma fé contemplativa, tal como alguém que vai a uma galeria de arte e ali, de frente de um quadro, ele para e fica a observar. É claro que na nossa realidade da vida, em alguns momentos, até mesmo a própria palavra de Deus nos convida a contemplar as obras do Senhor, como por exemplo o Salmo 19. Mas aqui não é uma contemplação, aqui é uma atitude prática, de compreensão mental e de entendimento, aonde eu preciso. E olha aqui, quando Pedro escreve, ele escreve para que eles possam alcançar na sua mente, no seu conhecimento, a compreensão de que é uma atitude, é uma ação que eles precisam fazer. Deixar de esperar e ir ao encontro do que se espera alcançar. E o que se espera que eu e você alcancemos a partir da salvação em Cristo Jesus, a partir do Evangelho que foi anunciado? O desenvolvimento da nossa santificação. E Pedro, então, além de dizer uma atitude que eles precisam fazer, ele vai dizer uma atitude que eles precisam não fazer. E aí está no versículo 14. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Curiosamente, eu quero te chamar a atenção para um detalhe, que é uma pergunta que eu devo fazer e você deve fazer, você. O quanto eu não sou mais o eu do passado? O quanto você deixou de ser o seu eu do passado? Sabe aquela história assim? Dia desse estava conversando com uma pessoa e comentando a respeito da convivência e da transformação, né? Relatamos ali naquela conversa bem amigável dos 25 anos de casado que a Ana Paula tem comigo e eu tenho com ela, e dessa relação de desenvolvimento. O quanto que já houve transformação na vida. Parabéns pela paciência que ela teve para comigo e pelas orações respondidas por Deus. Houve uma mudança. E você? E eu com Deus? O quanto que você não era mais. Olha que Pedro está dizendo para os judeus, e se você pensar na nossa relação, até é fácil de entender o quanto eu era grosso, o quanto eu era maldoso, o quanto eu julgava as pessoas. Agora, para o judeu, Pedro está escrevendo para o judeu, você olha, agora que você entende quem é Jesus Cristo, meus irmãos, deixe seus preceitos religiosos, deixe as suas práticas judaicas, cristãs, da sua religiosidade, porque ele está dizendo para os judeus, para ele não vos amoldar as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, ou seja, na falta de conhecimento de Jesus Cristo. Agora eles conhecem Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e ele está dizendo para os judeus, deixa essas práticas para trás. O evangelho do cordeirinho morto, o evangelho de cumprir a mesquinhez da lei e dizer que é santo porque cumpriu. Lembra da parábola do jovem rico? Ah, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. E Jesus falou, falta uma coisa, vai, vende tudo e dá aos pobres. Ah, não, esse evangelho é caro demais para mim. E Pedro está dizendo para o judeu que eles precisam se desligar e agora vão viver o novo, e o novo é a graça de Deus. E é interessante que ele vai chamar a religiosidade de paixões da ignorância. Olha como está aqui no versículo 14. Como filhos da obediência, agora que vocês são filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente
na vossa ignorância, ou seja, na vossa falta de conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É onde que nós paramos assim. Será que eu estou muito mais, vou chamar para o nosso time, muito mais presbiteriano do que cristão? Será que eu não estou muito mais igrejeiro do que cristão? E eu preciso então prestar atenção nisso, aonde eu preciso de viver. E aí então, Pedro vai dizer no versículo 15, olha, tornai-vos santo em vosso procedimento. E Pedro então vai citar Moisés para o judeu, vai citar Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, sede santo, porque eu sou santo. Vai citar aquilo que o judeu achava que na sua prática religiosa ele estava conseguindo alcançar, mas não era a santificação em Cristo Jesus. Até então eles tinham uma religiosidade, agora não, Pedro está dizendo, olha, com o vosso entendimento, com sobriedade do vosso coração, eu preciso dizer para vocês, vocês precisam viver a santidade de vocês em Cristo Jesus. E aqui estamos eu e você nesse texto, vivendo isso hoje. Eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação em santificação. E aí então, nós podemos seguir a partir do versículo 17. Mas antes de seguir o versículo 17 e fazer a leitura, quero trazer à memória um cântico. Eu não lembrei dele todo e talvez vocês vão conseguir me ajudar. É um cântico que diz assim, eu não saberei o preço que foi pago lá na cruz. É conhecido, nós já cantamos aqui, né? Eu não saberei o preço que foi pago lá na cruz. Essa é o que eu consegui lembrar. Agora, olha o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, versículo 18, sabendo que não foi mediante a coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Aí, entendendo isso, faça o que está na segunda parte do versículo 17. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Para quem leu a segunda parte do capítulo 1, que o versículo 6 vai dizer, nisto exultai, embora presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, e Pedro me fala agora que eu preciso me portar com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Onde eu faço essa leitura na minha vida? Diante de todas as dificuldades que eu tenho, diante de todos os problemas que eu tenho, diante de todas as perseguições, diante de todas as angústias, diante de todas as dores, diante de todos os problemas, esse problema, essa dor, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa, essas dificuldades que eu tenho na vida, não é maior do que o que foi pago lá na cruz por mim. Não é maior do que aquilo que Deus fez por mim, que foi mediante coisas, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado. Sou convidado a viver a minha santidade, a minha santificação, o processo de purificação, através do reconhecimento que nada que me vem sobre a minha vida, nesse período que eu estou na minha peregrinação, é maior do que o que Cristo fez por mim. Por isso, eu volto ao versículo 16, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O grande amor de Deus
que me convida à santidade. O grande amor de Deus que me convida a viver em outras palavras. Fique tranquilo, Deus está no comando. Vivam a vossa santidade, vivam a vossa separação. Não importem com as tribulações, com as provações, que por um breve momento podeis ser até contristado. Mas continue com temor na vossa peregrinação. Haverá galardão, haverá bênção. E aí então nós encerramos com os versículos 22 a 25, que é o convite de viver a nossa santidade em amor fraternal. Depois de viver e reconhecer e me posicionar na minha santidade pessoal, Pedro vai dizer, olha, eu preciso viver isso também, não só dentro da minha individualidade, mas na coletividade, no corpo de Cristo. Eu preciso desenvolver o amor fraternal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ouvi uma pergunta um dia desse, achei muito interessante. O que é que te faz feliz? O que te faz realizado? O que é que te faz bem? Onde está a sua alegria? Onde está o seu prazer? E aí, algumas questões que hoje nos traz alegria e nos traz prazer e nos deixa tranquilo, nós começamos a observar que são futilidades. E eu ouvi, junto com esta expressão, um pedido de desculpa, e a pessoa disse assim, deixa eu te falar uma coisa, desculpa por usar ao mesmo tempo, caixão não tem gaveta? Ele fala isso, porque muitas das coisas que nós estamos achando que nos faz feliz, nós não vamos levar conosco. E ele vai dizer aqui, Pedro, olha, toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. Em outras palavras, de repente, posso estar sendo ambicioso para querer ter alegria e sentir prazer em futilidades, em coisas que irão com o vento, em coisas que passarão com o tempo, em coisas que daqui 3 anos posso não pensar da mesma forma que penso hoje, em coisas que daqui 5 anos não é mais a mesma coisa. Então, o que vai te fazer feliz pode secar, pode cair como cai a flor. Então, eu sou convidado a viver um amor fraternal, não fingido, de coração, e amar um ao outro. E a minha santificação não pode ser só para mim, é para o corpo, é para a igreja, é para a comunidade, é para o povo de Deus. E quando eu vejo essas palavras, eu concluo sabendo que Deus, soberanamente, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, versículo 18, aprove Deus colocar cada membro do corpo como Ele quis. Então, se eu estou aqui e você está aqui, foi Deus que nos colocou junto. E na nossa relação, e na nossa vida, com temor, vivendo, se necessário, contristado por breve momento. Não pode ser superior e é inferior à minha busca por santificação, à sua busca por santificação. Quando eu brinco, às vezes, de você chegar e virar para o seu irmão e pedir perdão, porque você é você, ou porque eu sou eu e peço-te perdão, é porque na nossa relação, nós somos difíceis. E nós, às vezes, somos indigestos, tal como foi Jonas para o peixe. E eu preciso de entender isso. Deus nos colocou aqui, mas eu não tenho que dizer agora, você me aceite do jeito que eu sou. E por isso eu peço perdão a você, porque eu sou do que eu sou. E nós temos que aprender a amar, sem fingimento,
o amor fraternal, e isso é viver a nossa santidade no meio da comunidade. Que a minha santidade seja para Deus, mas seja para o meu irmão, seja para o meu próximo, e assim nós possamos ser santos, porque Deus é santo, e desenvolver a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver a cada dia em sobriedade de vida, diante de Deus, diante da igreja, com amor no coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos colocar de pé, orar, e depois nós traremos os nossos avisos. Deus querido, obrigado pela tua palavra, que o Senhor fala ao meu coração, me convidando a viver uma santidade, e uma santidade fora da minha religiosidade, mas dentro de um padrão mental e correto, de acordo com a tua palavra. Mesmo, Senhor, que essa santidade possa me levar a viver momentos, talvez, de tristeza, por estar apegado às paixões que tinha no passado, mas que eu possa, Senhor, e assim também todo o teu povo, viver, Senhor, sóbrios, com temor e tremor. Nos dê, ó Deus, a unção de viver o processo da santificação, e que a parte que nos cabe, a nós aqui, reunidos na igreja, aos nossos irmãos que estão através da transmissão nos seguindo, sejamos todos contemplados com a unção do teu Espírito Santo, para que cada dia mais possamos crescer em santidade, em comunhão e amor uns para com os outros. Nos abençoe e nos guarde, ó Pai. Assim oramos e assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, são dois avisos que eu gostaria de trazer para a igreja. Um é nesse sábado, dia 21, da SAF. Lembrando, sábado é dia 26, perdão. Sábado, dia 26, o culto de bebê. Será aqui na igreja a partir das 17 horas, são os bebês, Bernardo e Selena. Então, todos estão convidados, a presidente da SAF espera que todos estejam aqui. E eu quero convidar a todos os nossos irmãos, amigos. Nós estamos como igreja em uma caminhada de intercessão e súplica pela vida do nosso irmão presbítero Anderson. Nesta sexta-feira, eu quero te convidar, querido, a vir cantar e louvar a Deus. Nós, observando aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de Paulo e Silas, quando em Filipos foi levado ao cárcere, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Nós não estamos num cárcere. Quem está no cárcere de uma enfermidade é o nosso irmão presbítero Anderson. Ele não tem como cantar, ele não tem como se ajoelhar, ele não tem como falar. E nós estaremos aqui na igreja, a partir das 19h30. Eu quero convidar a todos, aquele que quiser cantar um hino, aquele que quiser louvar a Deus nesse momento, é uma oportunidade. Nós só teremos louvor e oração. A partir das 19h30, estaremos aqui na igreja. Prepare o seu hino, prepare a sua canção, prepare o seu louvor, né? Aqueles que acharem que é meio difícil trazer um playback, já converse logo com a nossa equipe de som, como é que vai ser no playback, para trazer, né? Se for um cântico a capela também, fique tranquilo, nós vamos convidar todos aqui da igreja, nós vamos convidar os nossos amigos que estão conosco no grupo de intercessão, tanto da igreja como dos que estão ali, vivendo ali no grupo do WhatsApp, as notícias do Anderson. Então, na sexta-feira, a partir das 19h30, nos ajude a divulgar as pessoas da família e os amigos aí, para o convite, para que estejamos aqui na sexta-feira, em um momento de intercessão e louvor a Deus, pela vida do nosso irmão presbítero Anderson. Amém, irmãos? Então tá. Então, ficamos todos em paz, está encerrado o nosso trabalho, que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês. Amém.